Olá pessoal, vocês que têm descoberto a fé bíblica, a fé reformada e que estão aqui no Rio Grande do Sul, estão procurando uma igreja para congregar, eu queria recomendar a Igreja Presbiteriana de Canoas, do meu irmão e amigo Reverendo Daniel Alves. Uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, prega expositivamente, está de braços abertos para receber você que descobriu a fé da Reforma Protestante, está procurando um lugar para congregar. Aqui você é muito bem-vindo. Um grande abraço. Deus abençoe. Esperamos por vocês qualquer domingo desses, às 9 da manhã ou às 18 horas. Você será o nosso convidado especial. Deus abençoe. Esse ano vamos ter uma programação muito especial para fortalecer as famílias e você não pode perder. Será o 10º Recanto de Casais, aqui na Serra Gaúcha. Serão 3 dias de descanso, lazer e edificação para o fortalecimento do seu lar. Teremos programações fantásticas para marcar a sua vida e trazer união para a sua casa. Dias 1, 2 e 3 de abril, no Hotel Serra Nevada, em Canela. Será uma experiência inesquecível. Aguardamos por você! Bela mulher, usada por Deus em seus atos, executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez um estudo com essa série maravilhosa que Deus tem nos dado a oportunidade de aprender semanalmente, intitulada Bela aos Olhos de Deus. Você que está chegando agora, eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, e é uma satisfação e uma honra ter sua presença conosco.
Recebam desde já todas as flores que eu lhes dou, tá bom? Olha que bênção, a gente está aqui no nosso jardim, eu chamo Jardim da Bênção. E vocês podem usufruir dessa beleza natural que o próprio Deus nos dá a condição de enxergar, de sentir o cheirinho das flores, ouvir o canto dos pássaros. Então seja muito bem-vinda, querida mulher, nesta hora. Nós queremos desde já, antes de adentrar no nosso estudo, sempre incentivar você a ter uma caminhada bíblica com Deus. O ano iniciou, se você nunca leu a Bíblia, você não pode perder essa oportunidade. Faça desse ano um ano diferente. E eu falo para você que muitas vezes já é cristã, mas que nunca leu a Bíblia inteira. Que tal nós termos um planejamento anual? Temos aprendido tanto sobre planejamento, sobre crescimento espiritual. Esta é a única forma de você crescer espiritualmente, lendo a Bíblia e através do meio de graça, como a vida de oração, vida de piedade. Então você não pode deixar de adquirir a Bíblia com a caminhada bíblica do reverendo Daniel Alves. É uma Bíblia que certamente vai trazer edificação para a sua vida. Temos recebido vários depoimentos que emocionam o nosso coração e nós tributamos toda a honra e glória ao nosso Deus. Se você deseja adquiri-la ou se você deseja doá-la, porque também é uma forma de você adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111-9571. Teremos a grata satisfação de fazer chegar até o endereço que você desejar. Invista na pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não deixe de doar Bíblias. Faça desse ano um ano diferente. Deixe dentro do seu orçamento valores específicos para doação de Bíblias. Vamos evangelizar o nosso amado Brasil doando Bíblias. Seja uma mulher bela aos olhos de Deus, entregando esse maravilhoso presente para alguém ou para várias pessoas que o Senhor coloca no seu coração. Outro convite especial para você. Atenção, meninas, vocês que desejam participar, conhecer a Serra Gaúcha, nós estamos já organizando, já temos divulgado o nosso 10º Recanto de Casais, aqui na Serra Gaúcha. Já temos pessoas inscritas de outros estados e que privilégio vai ser poder conhecer você. Um final de semana inteiro, já pensou com seu amado no hotel, com palavras de edificação, vai ter lazer, mas não é só lazer, mas você vai poder passear pelas ruas, andar nas fábricas de chocolate, comer um delicioso fondue, quem sabe, não é? Um café colonial. Você que já andou por aqui sabe que é uma culinária deliciosa, que é uma cidade belíssima e você não pode ficar de fora. Se organize, se planeje e faça contato conosco. Posso te encaminhar o link da inscrição, posso te encaminhar o flyerzinho informando todas as informações que você precisa e também você pode mandar um recadinho pelo mesmo número 051 98111 9571. Convide a sua amada igreja, peça autorização ao seu pastor, convide ele também, quem sabe você presenteia e traz uma caravana para que a gente se encontre por aqui. Fica aí a dica, fica o convite para você, querida mulher, nesta hora, não perca esta oportunidade. Afinal de contas, os dias passam muito rapidamente, não é? Vamos lá então para o nosso estudo nessa hora. E qual vai ser o nosso tema, Cíntia, de hoje? O nosso tema é fundamentado hoje no versículo 28 de Provérbios 31. O tema é a família da mulher de Provérbios 31. O que essa família fazia com ela? Será que eles reconheciam ela de alguma forma? Vamos então ler o versículo para a gente ver. Capítulo 31 do livro de Provérbios, versículo 28. Veja que riqueza. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo, vou entrar no versículo 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Meninas, isso aqui é um sonho de consumo nosso. Na geração de hoje, nos dias de hoje,
Olha, você observou o que eu li? Os filhos lhe chamavam ditosa, lhe chamavam de virtuosa. Gente, como nós desejamos como mães ouvir dos nossos filhos: mãe, a senhora é uma mulher virtuosa. E não para o nosso ego, para o preenchimento do nosso coração, mas para que o nosso Deus seja engrandecido, seja exaltado. Vivemos em uma geração que já não se ouve muito mais falar sobre isso, não é verdade? E olha aqui, os filhos da mulher de Provérbios 31 levantavam-se e lhe chamavam ditosa. O marido dela então dizia: mulher, olha, existem muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepuja. Será que essa é uma realidade que você tem vivenciado? Se não é, não fique triste, porque nós vamos avaliar, estudar a partir desse versículo aqui, qual era a atitude, principalmente dessa mãe. Nós vamos nos deter aí ao versículo 28, a parte dos filhos. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, certo? É nesse contexto aqui e nesse versículo que nós vamos nos deter. Por que é que esses meninos, esses filhos, que nós não sabemos também o nome, é uma família que nós não sabemos o nome de ninguém, mas quando a gente chegar no céu a gente procura informação, né? Por que que esses meninos, será que louvavam essa mulher? Levantavam-se e dizia: mãe, a senhora é uma mulher virtuosa, a senhora é uma mulher cheia de ações bondosas, de ações que glorificam o nome do nosso Deus. Já parou para pensar que dia feliz vai ser quando a gente ouvir isso da boca dos nossos filhos, não é? Então a gente vai, a partir daqui, avaliar o que é que essa mãe fazia, certo? Vamos aqui avaliar o comportamento da mãe. Primeira coisa que nós precisamos destacar aqui do texto é que aquela mãe era uma mãe que zelava. É uma mãe que zela. Zela pelo quê, Cíntia? A mãe sempre reparte o seu amor diariamente com os filhos, a partir das coisas básicas, meninas. Você sabe o que é que eu estou falando, não é? Talvez você tenha filhos pequenos, talvez você tenha filhos adolescentes, jovens, talvez você já tenha filhos casados, mas todas nós temos algo em comum, não importa qual a idade dos filhos. Nós dividimos a nossa vida para dar o suporte dos elementos básicos aos nossos filhos. Nós precisamos ser uma mãe zelosa, nós precisamos ter zelo. Zelo pelo quê, Cíntia? Desde as coisas básicas, olha, alimento, roupa, limpeza do lar, olhar atento, descanso, demonstrações de amor, de zelo, de cuidado para com os nossos filhos. Como que você tem vivido os seus dias diante dos seus filhos? O abrigo oferecido por essa mulher de Provérbios 31 certamente era um lar aquecido. Era um lar totalmente aquecido. E eu não falo simplesmente ou apenas da parte material quando eu falo de aquecimento, mas era um lar aquecido principalmente de amor, recheado de amor, recheado de excelência em tudo que essa mulher fazia. Como muitas vezes nós como mães temos dificuldade de expressar o nosso amor. Às vezes a gente até pensa um pouquinho, né? Aquelas que têm uma idade mais avançada e outras também mais novas, mas assim, às vezes a gente pensa: minha mãe foi tão ríspida comigo, minha mãe nunca disse que me ama, e parece que a gente vai levando também essas cargas, né, para as futuras gerações. Fica difícil, por mais que a gente ame, para algumas mulheres, muitas vezes o simples fato de pronunciar: filha, eu te amo. Você já parou para pensar nisso? Coisa básica. Básica, porque amor não é apenas falar, mas também é falar. Você já falou para o seu filho hoje que te ama? Talvez você tenha filhos de 40, 50, 60 anos e você nunca falou isso. Que tal você treinar? Talvez dê até um engasgo na sua fala, porque você nunca mencionou essa palavra. Talvez fique complicado para você falar, mas eu desafio a você a transportar e a externar esse zelo, inicialmente só pronunciando esta frase. Muitos filhos aguardam por anos esta frase para ouvir da sua mãe, do seu pai, mas no caso específico aqui, da mãe, né?
por ela não ser uma mulher rixosa, né? Né, meninas? Nós não, mulher que é bela aos olhos de Deus não é uma mulher rixosa, não é uma mulher inquieta. Então o lar dela era sempre um abrigo onde a família podia descansar e saber exatamente o que significa ou sinônimo de paz. Tem lares que é um verdadeiro inferno, apesar de você falar que é uma mulher cristã. E muitas vezes toda essa inquietação é provocada por sua vida, pela instabilidade espiritual, pela instabilidade emocional. Quem sabe hoje é um tempo oportuno para você fazer uma avaliação, que tipo de mãe você tem sido. Como que você tem dedicado o seu tempo para que os componentes, principalmente de forma mais específica os seus filhos, sintam paz em seu lar. Tenham vontade de voltar para casa. Percebam que ali tem um aconchego. Por mais que durante alguns dias o sorriso não brote por algumas situações que possam vir, mas cada um deles deve saber que as portas do seu coração e da sua casa tem ali uma mãe zelosa, uma mãe que aguarda por eles. Ela zela, a mulher de Provérbios 31, diariamente pelo bem-estar da família em todos os aspectos. Físico, emocional, espiritual, mental, psicológico. Querida mulher, eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Como muitas vezes nós andamos tão agitadas, inquietas de um lado para o outro, muitas vezes em muitos refugos, saindo dos nossos lares em busca de uma realização, muitas vezes profissional, muitas vezes pessoal, e deixamos o nosso lar sem zelo nenhum. Ou um dia ou outro nós temos algum tipo de zelo. Zelo materno também significa sempre um bom planejamento, significa engrandecer ao dono do tempo, significa que os sermões que nós ouvimos, nós entendemos e nós trazemos para a nossa vida prática. Cada minuto ou cada segundo que nós passamos com os nossos filhos é muito importante. Amor quer dizer tempo, presta bem atenção. Os nossos filhos precisam do nosso tempo. Eu sei que muitas vezes, talvez você possa se sentir até mesmo rejeitada, não valorizada, porque parece que os seus filhos não estão muito interessados e não gastam tempo com você. Nós temos muitas vezes aqueles filhos que já, aquelas que já são avós, né? Que os filhos também trabalham e têm uma carga horária grande. Nós não precisamos ficar na carência, não é? Quando não receber uma ligação, quando não receber uma visita, para aqueles que já têm filhos casados, que já têm netos. Não, precisa sim entender o contexto. Nem sempre vai dar para fazer isso todos os dias nesse contexto. Mas aquelas mães que ainda têm os seus filhos dentro de casa, precisa ter um olhar atento e ter um zelo cuidadoso. E quando eu falo de zelo cuidadoso, você precisa compreender que cada filho é diferente do outro. Tem mães que super protegem alguns filhos. Tem mães que não têm discernimento. Às vezes porque um filho nunca reclama, está sempre disposto a ajudá-lo. Muitas vezes ela nem elogia. Agora aquele filho muitas vezes que dá trabalho, aquele filho que muitas vezes vive chorando, aquele filho que muitas vezes compra no nome dela e não paga, aí parece que ela está com o coração só voltado para esse. Cuidado, os seus outros filhos podem se sentir rejeitados por conta de algum comportamento diferenciado. Nós precisamos ser zelosas, mas nós precisamos, como em um dos estudos que a gente já estudou algumas semanas atrás, ter bastante sabedoria para que nós consigamos lidar com cada um deles. Você tem sido uma mãe zelosa? Ai, Cíntia, mas eu não tenho mais ânimo para nada. Você já está com algum problema, você precisa se avaliar. Se você está viva, querida mãe, e se você tem filhos biológicos ou do coração, você precisa ser uma mãe zelosa. Ah, mas os meus filhos já estão criados. Mas você precisa ser uma mãe zelosa. Você precisa, através do seu zelo, glorificar a Deus.
Você não precisa ficar se vitimando, você não precisa ficar apenas reclamando, ou sendo inquieta, ou sendo ansiosa, ou procurando doença ou sarna para se coçar. Você precisa ser uma mãe zelosa, assim como eu. Esses estudos são estudos desafiadores para a nossa vida, mas são estudos respaldados na palavra de Deus. E o Senhor tem falado ao nosso coração, tem se mostrado através das Escrituras o caminho de como nós podemos ser uma mãe mais bela. O primeiro ponto é esse, sendo uma mãe zelosa. Tomou nota aí? Meninas do chat vão me ajudando. Segundo, é uma mãe que se concentra. Nós concentramos todas as nossas energias sempre e esforços maternos em um só objetivo. Criar cada um dos nossos filhos, sabe para quê? Presta atenção, para amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não criamos os nossos filhos para ser o nosso Deus. Nós vivemos uma geração em que muitas mães têm endeusado seus filhos e têm se esquecido de Deus, têm se esquecido do seu esposo, não têm respeitado, não têm elogiado e têm idolatrado seu filho. Minha querida amiga que nos ouve nesta hora, isso não provém do Senhor. Então veja bem, nosso objetivo não é criar, quando se trata de filho, um médico, um professor, um engenheiro, um atleta, um psicólogo, até mesmo um missionário, um pastor, que é algo tão maravilhoso que algumas poucas mães têm o privilégio de assim poder ter essa dádiva de Deus. O nosso objetivo vai ser sempre educar cada filho para amar a Deus acima de todas as coisas e amar a Deus muito mais do que a nós mesmos. Nós deixamos, queridas meninas, a vocação dos nossos filhos, assim como toda a vida deles, a cargo do nosso Deus. Nós vivemos um mundo em que as mães investem tanto na vida profissional, já vai pensando tanto na faculdade, em tantas outras coisas. Não são coisas ruins, mas essa não é a nossa principal missão. Esse não é o nosso principal objetivo. O nosso principal não é criar esses profissionais. O nosso objetivo é educar filhos que honrem e vivam para a glória do nosso Deus. Essa é a nossa missão. Deixemos a vocação dos nossos filhos e todo o restante da sua vida a cargo do Deus maravilhoso, todo-poderoso, que cuida deles muito mais do que nós mesmos, né? Não deixemos de nos concentrar nunca, jamais, na educação espiritual dos nossos filhos, desde pequenininhos. Inculca as verdades do Senhor desde muito cedo. É algo que a gente não pode deixar de falar, para que ele seja um filho segundo o coração de Deus. Você que é mãezinha, iniciante, de primeira viagem, de segunda viagem, terceira viagem, que ainda não tem filhos adolescentes, jovens ou casados, minha querida amiga, nunca deixe de congregar. A gente ensinando os caminhos do Senhor já não é tão fácil assim, porque esse mundo vil é tenebroso, esse mundo vil jaz do maligno. Os desafios que nós temos na nossa geração são gigantes. Em cada geração tem os desafios. As ideologias que têm sido colocadas contra a família são inúmeras. E nós dependemos da maravilhosa graça do Senhor. Não entra nessa onda de achar que você é a pessoa ou é a mulher mais empoderada e poderosa. Você não é a Mulher Maravilha, mas você depende da maravilhosa graça de Deus, assim como eu, na vida dos nossos filhos. Lembre-se do que eu falei, o nosso objetivo não é criar profissionais, é criar filhos que glorifiquem a Deus. Você não deve esquecer essas verdades. Invista tempo espiritual. Nunca deixe de fazer o culto doméstico. Invista na sua vida de oração. O ano já começou. Você não pode continuar sem crescer na vida de oração, sem crescer na caminhada bíblica. Não existe mulher bela aos olhos de Deus que não tenha uma vida de piedade diária com o Senhor. Nós criamos, nós oramos, não existe nada maior e que traga maior alegria para o coração de uma mãe que é cristã do que saber que os nossos filhos andam na verdade. Mas isso aí é função do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos depender e crer nas possibilidades do Senhor.
Aqui nós já vimos que, a exemplo da mulher de Provérbios 31, que os filhos a elogiavam, ali tem um retrato de uma mãe que zela. Agora nós vimos uma mãe que concentra todo o seu tempo, procurando ser um exemplo na vida prática, também na sua vida de piedade, ensinando, educando seus filhos. Não existe lugar melhor para os seus filhos estarem desde pequenininhos do que na casa do Senhor. Leve. É da reunião da SAF? Leve. Você que vai com seu filho lá na UPH, leve. Na UCP, essa linguagem das sociedades internas nossa, né, do mundo presbiteriano, leve. Não deixe que as coisas desse mundo roubem o foco do seu tempo e você deixe de servir ao Senhor, de amar ao Senhor por conta dos nossos filhos. Sirva-os quando eles estiverem pequenos, sirvam quando eles estiverem adolescentes, sirvam quando eles estiverem jovens e até o último dia da sua vida. O que nós vemos muitas vezes é algumas mães que até servem ao Senhor, dependendo da faixa etária do seu filho. Isso é muito triste às vezes de ver, porque eu estou no departamento infantil. Quando você vai ver a real motivação, é porque o seu filho está naquela faixa etária. Aí o seu filho vai para o CP, agora eu quero ir para o CP, tem um chamado especial, né? União de Crianças Presbiterianas. Quando você vê que seus filhos estão na adolescência, aí você agora quer cuidar só dos adolescentes. E na juventude, enfim, não pense só assim. Sirva ao Senhor, ainda que os seus filhos não estejam nos caminhos do Senhor. Tem mães que querem até fundar escolas por conta do seu filho. É uma atitude saudável desejar que tenhamos escolas cristãs, confessionais? Claro que é. Mas a gente não pode ser egoísta e pensar simplesmente nos nossos. Existe muito mais gente ao nosso redor. Mas aqui, de forma bem específica, não esqueça que aquela mãe de Provérbios 31 concentrava o seu tempo, a sua energia, a sua excelência na vida, em todos os aspectos do seu filho. E nós, volto a repetir, não temos o objetivo de criar profissionais, mas de criar filhos para a glória de Deus. Aquela mãe de Provérbios 31 é uma mãe que planeja. Você é um outro ponto, o terceiro ponto aqui, você é uma mãe, assim como aquela descrita em Provérbios 31, que planejou progredir nas suas funções. E olha, eu e você precisamos progredir, precisamos crescer nessa área do planejamento. O desfecho está sempre nas mãos de Deus, meninas, a gente sabe. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Duas verdades absolutas que não se cruzam, eu já tenho falado aqui. Soberania de Deus, entra nesse ponto, e responsabilidade humana. Sabe por quê? Porque a direção diária do seu lar está nas suas mãos. Não está nas mãos de terceiro, não está nas mãos, olha, cuidado aqui, na mão da sogra, na mão da avó. Por mais que elas sejam muito bem-vindas sempre. Você não deve levar a educação dos seus filhos para que a sua mãe, para que a sua sogra agora crie os seus filhos. Elas já tiveram o tempo delas de criar você, o seu esposo. Elas precisam também aproveitar o tempo delas. Claro que o auxílio é maravilhoso, mas elas não irão lhe substituir. Senão elas nunca vão aproveitar a terceira idade, não vão poder viajar, porque está sempre olhando os seus filhos. Quem tem que cuidar dos seus filhos é você. Quem tem que educar os seus filhos é você e o seu esposo. O auxílio das avós serão sempre muito bem-vindos, mas não deixe elas sobrecarregadas, queridas. Respeitemos a terceira idade, respeitemos e honremos, para que elas também tenham tempo de qualidade. Eu conheço muitas mulheres que vivem em função dos netos. E parece-me que às vezes os pais estão, assim, cada vez mais colocando mais coisas, porque, claro, fica cômodo e fácil, né? Então, muito cuidado com essas atitudes. O Senhor nos dá essa missão como pais de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E nós temos exemplos, sim, de avós que educaram, que serviram ao Senhor com alegria na educação dos netos. Mas não transporte a sua responsabilidade para eles. Não sobrecarregue os seus pais por conta dos seus filhos. E quando os seus filhos, que ainda são pequenos, não souberem respeitar, ensine-os a respeitar, a dar bênção, chamar de senhor, de senhora. Não é coisa do passado, não. Isso é algo honroso, respeitoso.
E jamais permita que um filho bata no rosto da avó, chute a canela da avó, desrespeite, porque não é a mãe ou o pai. O que é isso? Onde nós vamos chegar? Com mulheres cristãs que muitas vezes não tomam uma postura como deveriam tomar. Ensine o seu filho a estar em ambientes públicos. Observe, se eles ainda são pequenos, não deixe de estar. Mas observe, veja quais são as incomodações, ensine-os, leve para a casa do Senhor. Não simplesmente entregando celular e tablet. Não. Como que eles vão crescer sabendo que ali é onde eles vão ouvir a palavra do Senhor? Parece que cada dia mais a gente vai chegando na igreja. Não, mas é para ele ficar quietinho. E quando não tinha? Como é que os nossos pais... Eu ainda peguei essa geração. Não tinha tablet nem celular para que os nossos filhos ficassem parados e concentrados na igreja. Não existia isso, gente. Isso é questão de educação e a gente pode ensinar sim. É até um pré-requisito para você observar. Será que não estão usando tempo demais no mundo virtual, a ponto de não conseguir se concentrar em nenhum ambiente público? Eu estou me referindo à igreja, mas é um aniversário, é uma auditoria, é na escola, enfim, observe como é que anda o seu planejamento em relação ao comportamento também do seu filho, né? O desfecho está sempre nas mãos de Deus, conforme eu falei para vocês, mas a responsabilidade humana é nossa. Você precisa programar tempo para ler a palavra de Deus, para orar, de modo que os seus filhos lhe vejam sempre como uma mulher de Deus, uma mulher bela aos olhos de Deus. Eu não sei como é que os seus filhos lhe enxergam, mas eu penso que não tem nada melhor para que eles recordem da sua pessoa enquanto em vida do que dizer: mamãe é uma mulher de Deus. Mamãe é uma mulher que eu dei trabalho, mas ela não desistiu de mim. Ela continuou orando por mim. Mamãe é uma mulher bela aos olhos de Deus. Será que é assim que os seus filhos te louvam? Será que é assim que eles te enxergam? Ou será que você é aquele tipo de mãe que quer muito que os seus filhos sejam segundo o coração de Deus, mas você não prioriza Deus? Você até se diz cristã, mas você não tem um planejamento básico de leitura diária na sua casa, na sua vida, do culto doméstico, do servir ao Senhor. Está sempre colocando desculpas, nunca pode servir ao Senhor, pode sempre fazer outras coisas. É um exímio profissional lá fora, enfim, em qualquer área você quer crescer, menos na vida espiritual. Como que os nossos filhos vão ter o exemplo da nossa vida e entender que nós amamos a Deus, mesmo quando os dias são muito bons e mesmo quando a lágrima escorre quente dos nossos olhos? Você que está aqui nos ouvindo sabe do que eu estou falando. Tem dias que não são fáceis assim, para a gente manter o equilíbrio emocional, para a gente servir aquela agenda que a gente já se comprometeu, porque às vezes um dos nossos filhos está enfraquecido na fé e isso entristece o nosso coração. Tem que ter mais fé, minhas irmãs, para continuar servindo ao Senhor nesses casos, do que só você olhar e dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu louvo a Deus porque muitas famílias têm os seus filhos totalmente envolvidos na casa do Senhor. Mas eu queria dizer para você que isso não depende de você, isso não depende de mim. Tenha humildade no seu coração. Reconheça que toda ação é do Espírito Santo de Deus. Nós que ainda talvez não conseguimos ver isso na total plenitude, devemos continuar crendo. Devemos continuar aguardando, tendo muita sabedoria, com planejamento que glorifique ao Senhor. Por que eu falo isso? Para que os seus filhos lhe vejam de fato como uma mulher bela aos olhos de Deus. Pode até ser que eles não creiam no seu Deus, mas eles sabem que ali tem uma mulher de Deus. É assim que eles lhe veem? E para que a presença de Deus seja óbvia no seu lar, nos seus afazeres, nos seus relacionamentos, na sua família, Deus precisa estar presente no seu coração. Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Atenção, mãe, em que lugar Deus está na sua vida? Tem mães que não se importam com isso. Tem mães que se dizem até religiosas, mas não tem mais fome de Deus, não tem interesse de orar, não tem interesse de congregar, não tem interesse de ler as Escrituras. Presta bem atenção, quando você não tem mais fome de Deus, é porque você está se alimentando das migalhas deste mundo. Essa frase não é minha, é do John Piper. É um tempo oportuno. O ano já começou e nós precisamos
não nos enganar ou enganar o nosso coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Mas nós precisamos buscar intensamente ao Senhor. Às vezes estamos até fazendo a obra de Deus, mas não estamos priorizando o Deus da obra. Então é uma hora da gente refletir. Um ambiente agradável no lar certamente cria um lindo cenário que vai trazer excelentes recordações e lembranças felizes para os seus filhos. Quando eles olharem para trás, quantas vezes eu cheguei e vi a mamãe ajoelhada, 5 horas da manhã, orando por minha vida. Às vezes ele estava chegando da rua, aquele filho rebelde, aquele filho desviado, aquele filho que não dá satisfação, aquele filho que se acha autossuficiente, que nem crê, que se diz ateu, apesar de você ter ensinado os caminhos do Senhor. Eu queria dizer para você que nós somos mesmo mães fracas, mas existe um Deus forte que pode dar vida a situações mortas. Então não desista de crer nas possibilidades do Senhor. A mãe de Provérbios 31 planeje ser uma mãe mais piedosa esse ano. Todas as demais áreas provêm dessa. Quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas Ele nos acrescenta. E o que nós vemos hoje? A mulherada buscando todas as outras coisas. E se sobrar tempo, já fiz o meu ato religioso. E de novo para a igreja, já é domingo, já fiz a semana passada. Tem mulher que já se perdeu no espaço. Tem mulher que orou tanto para ter um filho, quando teve o filho esqueceu da casa do Senhor. Será que você não está assim? Nem se dá conta que já tem 1 ano que não vai, tem 1 mês que não vai. Meninas, nós sem Deus não somos nada. Para ter um progresso no relacionamento com seus filhos, eu e você precisamos fazer planejamento e Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Planeje palavras para serem proferidas. Nós já vimos um estudo esses dias sobre como era a fala da mulher de Provérbios 31. A fala dela estava sempre recheada de sabedoria e de bondade. Vamos procurar fazer assim. Como nós pecamos na forma de falar, precisamos nos arrepender, suplicar a graça do Senhor, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos em todo o tempo engrandecer ao Senhor. Nós precisamos planejar as perguntas a serem feitas, nós precisamos planejar maneiras de expressar amor. Eu já contei para vocês uma época que tinha uma mulher muito piedosa, reconhecida na igreja dela, inclusive, como uma grande mulher de Deus, e de fato era. E ela tinha a atitude de, sempre quando chegava um vizinho novo, ela levar um bolo para o vizinho. Era uma rua bastante movimentada, que tinha bastante transferência por questões profissionais. Isso não é errado, isso é ótimo. Eu costumo fazer, às vezes, pão, um pedaço de bolo, doar Bíblias, também tenho esse hábito. E aí, um dos dias, um dos filhos dela disse assim: mamãe, eu estou pensando em me mudar. Mas o filho não tinha idade para mudar. E aquilo chamou a atenção dela, mas ela não entendeu no primeiro momento. Sabe por quê que ele queria se mudar? Mas ela voltou e disse: por quê, filho? E ele falou: porque eu também queria ganhar um bolo. Meninas, que vergonha alheia e pessoal, não é? Quantas vezes nós agimos assim? Sabemos da vida de todo mundo, servimos a todo mundo, sabemos demonstrar amor para todo mundo, mas para os de casa não. E quantas vezes é exatamente aqueles que nós falamos que mais amamos são os que mais nós ofendemos, com palavras tolas, com palavras que não edificam. Precisamos desesperadamente da graça do nosso Deus. Precisamos aprender a planejar desde coisas mais simples, um passeio ao ar livre, um piquenique na grama, uma brincadeira que não seja só eletrônica, né? Um olhar no olho, as conversas, um fazer as refeições junto, um orar agradecendo ao Senhor. Tem pessoas que até oram: Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Porque não tem comunhão com Deus, não tem palavras. Como é horrível quando a gente está num lugar que não tem intimidade com a pessoa, e não tem assunto mesmo, né? Você já foi convidada para uma festinha de aniversário ou de casamento, que quando você chega já está lá disposta à mesa, com os nomes com quem que você vai sentar. E aí você chega e você fala o quê? Palavras monossílabas. Olá, oi, tá calor, tudo bem?
Não tem uma conversa, não consegue desenrolar uma conversa bem assim na vida de oração. Às vezes a gente está tão longe de falar que tem Deus, mas a gente não tem assunto com Deus. A mente vagueia. Quando fecha o olho, ele está pensando na conta, está pensando na roupa, está pensando no celular, está pensando no recado, está pensando... Enfim, precisamos caminhar mais perto do Senhor. Precisamos planejar os aniversários. Precisamos planejar o Natal, precisamos planejar a viagem. No aniversário eu gosto bastante de fazer bolo. Estava ensinando para minha filha mais nova, quando eu fiz o bolo para o meu esposo no mês passado, no aniversário dele, sempre prepara a massa de pão de ló e eu gosto de fazer o recheio de cada um. E já estava aproveitando e ensinando para ele, dizendo, olha como é bom a gente precisa ser boas donas de casa, como diz lá em Tito, né? E ela me ajudou e foi um tempo gostoso. Gostaria de dizer para você, querida mulher, que é mãe, planeje. Planeje, porque a mulher que não planeja, ela está falida. Ela não tem objetivo, ela não tem meta, ela é desorganizada. Planejamento faz parte de uma vida de uma mulher que é bela aos olhos de Deus. Planeje todas as áreas da sua vida, mas planeje principalmente aproveitar o máximo de cada tempo, de cada minuto, de cada segundo que você sabe que ainda terá com o seu filho enquanto está dentro de casa. Cada dia uma oportunidade nova. Quando eles errarem, mostre a graça de Deus também na vida deles. Não apenas a condenação. Mostre que existe um Salvador. Mostre que é uma oportunidade excelente para você dizer, é por isso que nós precisamos de um Salvador, filho, porque nós somos falhos. Peça sabedoria e graça ao Senhor nesse sentido. E a mulher de Provérbios 31 recebia elogios, recebia louvor dos filhos. Nós já vimos alguns aspectos que ela fazia. Uma mãe que zela, uma mãe que concentra, uma mãe que planeja e uma mãe que trabalha. A mãe obedece ao plano de Deus à medida que ela trabalha. Trabalha para quê? Para criar profissionais. Já falei que não. Trabalha para educar os filhos na presença do Senhor. O amor precisa ser trabalhado, meninas. E o amor exige firmeza e sacrifício. Não há benefício sem sacrifício. Não há amor sem abnegação. Quantas vezes nós abnegamos, nós nos sacrificamos. Eu sei que você me entende. Quantas vezes a gente repete as mesmas coisas? A gente já ensinou que a toalha molhada precisa ficar no ganchinho. Primeiro precisa ir para o sol, né? Para ela poder secar. Depois você coloca no ganchinho, atrás da porta do banheiro, não é? A roupa suja, quando vai tomar banho, tá aqui, filhinho, ó. Os filhinhos que às vezes já são maiores do que nós, não é? O cesto de roupa suja tá aqui, mas aí fica do lado. A tampa do vaso, homens, a gente já ensinou para os meninos que a gente pode fechar a tampa do vaso antes de dar descarga. Retirar a louça depois das refeições. Bom, a gente já ensinou. Isso exige sacrifício. Eu tenho certeza que a maioria dos filhos ainda não aprenderam. Mas a gente continua com um amor sacrificial, trabalhando com firmeza e com sacrifício. E, sinceramente, esses aspectos são muito pequenos diante de muitas situações difíceis que muitas mãezinhas enfrentam no seu dia a dia. Com filhos drogados, com filhos viciados em drogas, com filhos viciados no mundo virtual, com filhos que desprezam e são rebeldes aos pais, com filhos que se declaram ateus. Olha, eu sei que talvez algumas de vocês estejam passando por essa situação. Mas enquanto você e eu exercemos o difícil trabalho de ser mãe, Deus sempre abençoa e Ele vê todas as coisas, Ele vê os nossos esforços, Ele inclusive tem interesse em realizar os nossos sonhos que temos para a nossa família. E eu tenho certeza que o maior e o sonho talvez mais comum de todas nós é que toda a nossa casa sirva ao Senhor. Não há alegria maior do que saber que os meus filhos andam na verdade, não é assim? Mas isso não depende da minha ação, do meu esforço. Eu vou procurar fazer de tudo para mostrar Deus nas minhas ações, mas preciso entender que a maravilhosa graça de Deus precisa alcançar o seu coração para que isso se torne uma realidade. A palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar, mas não de qualquer jeito, meninas. Trabalhar sem murmuração, trabalhar sem contenda. Por isso que o amor é sacrificial. Porque a Bíblia diz, por tudo dai graças, não murmureis. Olha o imperativo, é uma ordem. Às vezes você é uma mulher, uma exímia trabalhadora, mas está sempre reclamando, sempre rixosa, sempre com contenda.
ninguém faz, só eu, ninguém elogia, não aguento mais. Aí Deus não recebe esse seu serviço. Quando nós trabalhamos, assim como a mulher de Provérbios 31, nós precisamos entender que a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Culto é estilo de vida, é a cosmovisão bíblica. Existe o culto solene, na casa do Senhor, com os nossos irmãos, com a família da fé. Existe o culto público, existe o culto particular em cada ato que nós fazemos. Seja cozinhando, seja lavando a louça, seja lavando a roupa, seja varrendo a casa, seja se abnegando para dar a comida para o cachorro que o seu filho disse tanto que queria, que amava e que ia cuidar, mas você sabe que ele não cuida. Não é assim? Você me entende, não entende? Então, devemos trabalhar sem esperar, inclusive, nenhuma recompensa. Isso é algo que a gente tem que trabalhar no coração. Porque muitas vezes dá muita frustração. Porque você faz, e quando a gente fala de trabalho, o trabalho para uma mãe, ele é interminável. Se a gente não colocar um tempo para terminar, não é que nem uma carga horária lá fora no trabalho secular. Sempre tem coisa para fazer, não é? E aí, às vezes, você está tão cansada. E parece que os seus filhos não estão nem aí. Você arruma, eles desarrumam. Como esse amor é sacrificial. Mas tenha fé. As coisas poderão melhorar, as coisas poderão mudar, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Devemos sempre trabalhar com disposição, com alegria, buscando a excelência. Buscando fazer da sua casa e do seu trabalho um culto ao Senhor. Devemos trabalhar, sim, sempre, como Cíntia, ensinando, instruindo, discipulando, zelando, planejando, doando, orando, crendo. Olha quantos verbos aqui, porque essa é a missão que Deus nos deu. E aí eu quero perguntar para você, talvez você depois de ter ouvido tudo isso, porque aqui são alguns aspectos da mulher de Provérbios 31, que tipo de mãe ela era para receber aqueles elogios que os filhos trouxeram para ela. E aí você pode dizer, Cíntia, tá, eu já entendi tudo isso, mas eu queria te fazer uma pergunta. E se? Você pode estar se perguntando. E se os meus filhos, apesar de eu ter ensinado desde cedo os caminhos do Senhor, não quiserem seguir as minhas orientações espirituais e práticas? E se eles não viverem para Deus? E se eles se declaram até ateus? E se eles não trilharem o caminho que eu lhes ensinei? E se nunca externarem nenhuma palavra de gratidão, nem mesmo notarem tudo que eu tenho feito por eles? E se tudo isso acontecer? A energia e os esforços de uma mãe nunca deve ser motivado por possíveis recompensas. Mesmo quando a mãe se pergunta se todos os seus esforços foram inúteis e foram vãos, ou não terão resultados, como filhos piedosos, como você sempre ensinou, como você procura ser e como você ora para que eles sejam, o seu trabalho no Senhor nunca, nunca será em vão. E a história dos seus filhos ainda não foi concluída, ainda não se deu o ponto final. Você vai poder olhar para trás e dizer assim, ó, tudo que eu tinha que fazer, o que dependeu de mim, eu fiz para educar os meus filhos nos caminhos do Senhor. A conversão, minha querida mulher, é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não podemos desistir. Porque dentro do coração de uma mãe que é cristã, sempre deve ter fé. Mas aí a gente se depara muitas vezes como nossa fé é débil, como nossa fé é pequena. Senhor, amplia a nossa fé, nos faz crer nas possibilidades de que Tu podes mudar a vida dos nossos filhos. Santifica, Senhor, os nossos filhos, para que nós vejamos todos eles no caminho da verdade, no único caminho, que é Jesus Cristo. E você nunca deve pensar que os seus filhos são muito crentes ou que são crentes porque foi você quem teve um bom exemplo. Não, querida mãe, nós somos mães fracas, mas nós temos um Deus forte. Isso não depende de nós. A nossa função, a nossa responsabilidade humana é educar filhos para a glória de Deus e procurar ser a mulher mais bela aos olhos de Deus diante dos nossos filhos. Mas a ação poderosa é do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então não desanime. Você pode até chorar hoje,
mas o Senhor continua trabalhando. Os princípios que você ensinou estão cravados no seu coração. Criar os filhos nos caminhos do Senhor, levar para a igreja, não significa que eles já tiveram um comprometimento pessoal, a experiência pessoal deles com Deus. Por isso que a gente continua orando. Ou talvez alguns já tenham até tido, já tenham professado a sua fé, mas estão encantados com esse mundo vil, estão enfeitiçados, achando que esse mundo é a coisa mais linda e a gente sabe que não é. Então você ora, Senhor, mostra a feiura do mundo para os meus filhos. Afasta as más amizades dos meus filhos. Os meus filhos não querem nem me ouvir, nem perguntam nada, eu não sei nada sobre os meus filhos. Continue orando por eles. E se, Cíntia? E se a mãe tão zelosa, que faz tudo da maneira que Deus deseja, sob quaisquer circunstâncias, sejam elas felizes ou tristes, e deixa os resultados de sua obediência nas mãos de Deus, que é sábio, poderoso e bondoso? Mas a gente não vê resultado. E se isso acontecer? Queria dizer para você que, como mãe, a sua missão é obedecer o plano de Deus na nossa missão. É fazer aquilo que Ele nos manda fazer. A missão de Deus é fazer com que todas as coisas sempre cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você precisamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queria lembrar para você que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então enchamos, queridas, o nosso coração de esperança, de expectativa, não nas nossas forças, mas no Senhor. No Senhor. Enquanto eu estou falando, eu estou também colocando essas verdades para o meu coração e eu queria que você entendesse como verdades de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Nós vemos a nossa juventude enfraquecida. A maioria deles, quando adentram numa faculdade, se desvia dos caminhos do Senhor. Outros tantos, antes mesmo da faculdade. Onde está essa fortaleza? Continuemos orando, porque a palavra do Senhor não falha. E Ele pode fazer da nossa juventude, dos nossos filhos, flechas na mão do guerreiro. Ele pode transformar o coração deles de pedra em carne, sensíveis à voz do Senhor. Vamos continuar crendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Cíntia, mas isso é fácil? Não, por isso que a gente precisa de um Salvador. Por isso que a gente está estudando semanalmente. Como que nós podemos nos tornar mais belos aos olhos de Deus? A mãe confia em Deus e obedece àquele a quem ela serve, enquanto educa os seus filhos. Se você tem filhos pequenos, eu repito, não deixe de ensinar os caminhos do Senhor. Não os afaste da comunhão. A casa do Senhor é o melhor lugar para eles estarem. Não entre nessa loucura e filiolatria dos dias de hoje. Você não sabe ainda o que é filhos, adolescentes e jovens. Algumas já entendem o que eu estou falando. Procure conselhos com mulheres mais maduras. Não ofusque a vida espiritual em busca de tantas outras coisas. Não dê tudo para os seus filhos, o que você não teve. Esquece de dar o que você teve. Princípios e valores eternos não se compra. Não adianta você encher seus filhos de presente. Não adianta. Isso não vai suprir a necessidade espiritual. O mais profundo vazio da alma, do coração humano, que só Jesus, de fato, pode preencher. Eu gostaria de convidar você, como toda semana, sempre a voltar os seus olhos a essa beleza de como ser bela aos olhos de Deus. Querida mãe, ser mãe é uma missão pelo qual vale a pena lutar. Quando se trata de ser mãe, não existe lugar para neutralidade, ignorância, indiferença ou atitudes do tipo, vou atirar tudo para o alto, eu desisto, eu não quero saber mais de filho, filho só dá trabalho, vou criar cachorrinho. Não quero mais ter filhos. Os muçulmanos estão colocando aí para o mundo da maldade 8, 10, 15 filhos. Nós que somos cristãs temos medo de não ter dinheiro para criar os nossos filhos, porque queremos dar tudo financeiramente, esquecemos de dar o principal, que é o temor ao Senhor, que é procurarmos ser belos aos olhos de Deus, para que eles vejam nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, uma mulher segundo o coração de Deus. A mãe que Deus deseja que sejamos, certamente, quando nós obedecermos, atingirá o coração de várias gerações dos nossos filhos. Que Deus em Cristo nos abençoe.
que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia dos nossos filhos, da nossa casa, que Ele santifique o nosso lar, para que cada vez mais nós busquemos a sua santidade, porque a palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. E santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Continue aguardando. O Senhor é justo, fiel e não falha. Que Ele em Cristo te abençoe, minha querida, nesta hora. Gostaria de deixar um abracinho especial. Já deixamos algumas recomendações aí no início, vou repetir. Não deixe de adquirir a sua caminhada bíblica. Olha aqui. Também não deixe de participar do 10º Recanto de Casais na Serra Gaúcha. Estamos estendendo um convite a você, uma excelente oportunidade. Não desista antes de planejar, antes de verificar passagens aéreas, promoções, milhas, não sei, mas eu sei que vai ser uma grande bênção e oportunidade que você poderá ter singular com o seu esposo. Não deixe de participar. Vai ser um privilégio, um prazer ter você para aprendermos mais sobre como fortalecer as nossas famílias. Vai ter lazer, vai ter comunhão, vai ter edificação, vai ter comida, vai ser uma bênção. Você pode visitar a fábrica de chocolates em Gramado, olha. Você nunca vai esquecer uma viagem como essa, viu? E os nossos abracinhos, o nosso abracinho vai especialmente, estamos nesse mês de janeiro, mandando por regiões. Então, agora, no dia de hoje, eu quero deixar um abracinho para todo meu amado, minha amada região do Nordeste. Você que é mulher nordestina, guerreira, não desiste fácil, não é? Receba o nosso abraço. Nós temos audiência de praticamente todos os estados do nosso amado Nordeste. Um abraço muito especial à minha Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, que está completando 98 anos, gente, quase um século de história. É a minha igreja de origem, foi lá onde eu me casei, foi lá onde meu marido foi encaminhado para o seminário, foi lá onde eu tive meus filhos, foram batizados, né? Não todos eles, mas alguns deles. E Deus tem sido gracioso. Tivemos a honra, o meu marido, de receber o convite de ser o preletor, o pregador nessa data especial de 98 anos, celebrando e proclamando as virtudes do Senhor. E nós não poderíamos deixar de fazer essa menção e de externar nossa gratidão a essa igreja que tanto me ensinou. Tenho excelentes recordações. Junto com ela, o nosso amado Colégio Augusto Galvão, colégio presbiteriano, pelo qual eu estudei também, faz parte da nossa igreja em Campo Formoso. E se a igreja comemora o aniversário, o colégio também está em festa, né? Você que faz parte da igreja presbiteriana, aliás, temos muitas mulheres que estão aqui, que é dessa amada igreja, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito. E se Deus nos permitir, nós seguiremos orando por essa amada igreja, para que seja sempre um luzeiro na vida da nossa cidade e da nossa região. Um abraço especial também para todos os estados, São Luís aí, Maranhão, meninas sintam-se abraçadas, Teresina, no Piauí. Um abraço especial para a Sinara, me mandou presentes, né, Sinara? Chegou aqui em minhas mãos, que Deus continue abençoando. Sinara é a esposa do diretor do Seminário Presbiteriano, nosso amado pastor, reverendo José Alex, que tem sido uma bênção nessa região. Deus continue te abençoando. Eu amei os presentes, viu, minha querida? E olha aqui, através da sua pessoa, nós externamos um abraço para todas as esposas dos seminaristas, tanto do Seminário em Teresina, como os demais seminários presbiterianos. Sempre oramos por vocês, viu? Mulheres valorosas. Também deixamos um abraço para Alagoas, Maceió, João Pessoa, todos os estados do Nordeste. Não vamos citar as cidades, senão gastaríamos muito tempo. Mas você, que é da região Nordeste, Pernambuco, receba o nosso abraço. Rio Grande do Norte, né? Natal, olha, todos os estados do Nordeste. Deus continue abençoando vocês e recebam as flores que eu lhes dou. Eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Para quê, Cíntia? Para aprender mais um pouquinho de como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus nos permitir. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família
que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser pelos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Caminhando com Cristo, eu sei que eu posso conseguir transformar os meus atos pra glorificá-lo em tudo.